O Vasco negocia a contratação do atacante Brenner, jogador que estava atuando no Cincinnati na Major League Soccer, mas que pertence ao Udinese. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como joga o Brenner, suas principais características e o porquê que o técnico Fernando Diniz pediu a contratação desse jogador, como ele pode se encaixar no sistema tático do Vasco. Mas não se esquece de deixar o seu like aí, de hypar o nosso conteúdo. Se você quiser dar um valeu demais para mostrar realmente que gosta do nosso trabalho, eu vou ser grato demais. E também compartilha nos grupos de Vasco de WhatsApp. Vem comigo. Brenner é um jogador brasileiro de 25 anos de idade, 1,76 m de altura, que chuta preferencialmente com a perna direita. A gente pega aqui para analisar o Brenner no SofaScore e vê que os pontos fortes dele são jogador âncora e posicionamento. Jogador âncora é aquele cara que consegue prender a bola lá no ataque, mas que também tem essa característica de ser um falso 9, jogador que sai dessa região lá de centroavante e abre espaço para os pontas, para os meias infiltrarem. Daqui a pouco vocês vão entender com mais calma. O Brenner não tem pontos fracos notáveis e tem aqui um valor de mercado em 3,9 milhões de euros. Lembrando que ele já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro nas mãos do Fernando Diniz no São Paulo. Pegando a temporada dele de 2025 na Major League Soccer, uma nota média muito boa de 7,28. Tem alguns jogos aqui de bastante destaque, em que ele tirou a nota 9,1. Outro jogo que ele tirou uma nota de 8,5 também. Foram 10 jogos somente do Brenner, 10 como titular, 6 gols marcados, números muito bons, 7 grandes chances de gols perdidas pelo jogador e uma conversão de gols de 25%, que é bem interessante. É bem acima até da média se você pegar e comparar com outros atacantes do futebol brasileiro. Ele ainda deu uma assistência e criou 2 grandes chances de gols. Tem um percentual de acerto de passes muito bom, Brenner, tanto no próprio campo quanto no terço final também. Passes longos certos muito bons aqui também do Brenner, 74% de êxito. Passes extensos certos dele também, 1,2 com 60% de êxito. E cruzamentos certos, como o Brenner é um atacante que se movimenta bastante, 25% de acerto nos cruzamentos, tá legal também. E aqui eu quero mostrar como ele divide bem os seus gols. Foram 4 gols com a perna direita, que é a sua perna boa, mas foram 2 gols também com essa perna não dominante à esquerda. Então o Brenner consegue finalizar bem com ambas as pernas, e isso para quem é um atacante, um centroavante, é essencial. Bolas recuperadas por jogo 2,7, é um jogador também que participa bastante ativamente de uma marcação, dribles certos 53% de êxito, disputa de bolas vencidas 55% de êxito, bom, duelos ganhos pelo chão 56% de êxito, bom também, duelos aéreos ganhos 40% de êxito. O Brenner não é aquele centroavante alto, mas ele se destaca muito pelo seu bom posicionamento dentro da área para conseguir aproveitar as oportunidades de gol. Vocês vão ver agora. Vem comigo. É assim que joga Brenner. Atacante de 25 anos de idade que interessa ao Vasco, que assim, cara, o Brenner é muito bem avaliado por vários times do futebol brasileiro. O Brenner é um centroavante que consegue sair da área, tem bastante movimentação. Isso aqui ele faz muito bem. Sai da área, atrai um zagueiro junto com ele, consegue gerar espaço nas costas. E aí pode ser para ele mesmo aproveitar ou para outro companheiro de time. Mas ele é um jogador de muita movimentação, tem muita explosão, é um jogador forte, rápido e que consegue trabalhar dessa maneira aqui. Sai da área, gera espaço e consegue passar para um dos seus companheiros. Brenner pode jogar como um centroavante mesmo de bastante movimentação, mas também pode jogar como um segundo atacante. E aqui eu quero destacar a qualidade para finalizações do Brenner. Ele é um atacante que consegue finalizar bem dessa região do campo, de fora da área, da entrada da área. Tem uma boa participação, tem uma boa qualidade técnica. Então ele consegue driblar, consegue prender essa bola, consegue fazer o time sair de trás quando está pressionado. E aqui a qualidade para a finalização do Brenner. Tu percebe que ele tira o adversário e finaliza essa bola no cantinho, que deixa a defesa muito mais difícil para o goleiro. Então ele não precisa estar já lá dentro do gol para fazer a finalização. O Brenner pode mesmo de fora da área, em zona 14 do campo, que é essa entrada aqui da área, fazer a finalização. E aí pode vir uma finalização com a perna direita, como foi anteriormente, mas também com a perna esquerda. Então ele trabalha bem a finalização com ambas as pernas. E de novo a finalização no cantinho. De novo, com a perna esquerda, o Brenner vai lá e consegue marcar o gol. Sustenta na velocidade, cara a cara com o goleiro. Não precisa ajeitar o corpo para bater de direita. Com a esquerda ele consegue finalizar bem e fazer o gol. De novo, saindo da área, fazendo esse pivô e tirando o time lá de trás. Também quero destacar como o Brenner se associa bem com seus companheiros. Olha só, essa tabela dele de primeira, servindo o companheiro para marcar o gol. Então ele tem esse jogo associativo, ele consegue trabalhar também por baixo, dar assistências. De novo, sai da área, gera espaço
nas costas da última linha, e aí ele consegue fazer o passe para algum jogador que vai infiltrar. Boa movimentação do Brenner e a finalização melhor ainda, né? Ele consegue ter um primeiro toque na bola, um primeiro domínio que já deixa essa bola a feição dele para fazer a finalização e conseguir marcar o gol. E o porquê que a gente destaca o posicionamento do Brenner novamente? Vocês viram que anteriormente ele teve um bom posicionamento fugindo da marcação e abrindo a linha de passe, e agora novamente ele tá bem posicionado dentro da área para marcar um gol. E olha só, o Brenner sendo esse jogador âncora, né? Atraiu a marcação, o zagueiro veio com ele, gerou espaço às costas. E aí o próprio Brenner consegue fazer essa bola enfiada no espaço deixado pelo zagueiro que veio acompanhar ele. Então ele atrai a marcação do zagueiro, gera espaço às costas e aí consegue fazer esse passe que deixa o seu companheiro em ótimas condições de marcar um gol. Quem fazia isso muito bem, né, nos tempos assim de auge dele no Liverpool, era o Roberto Firmino. Saía, atraía e ele mesmo tinha capacidade de encontrar o passe. Mais uma vez aí o Brenner agora duelando no corpo, é um jogador que tem um bom centro de gravidade, não cai por qualquer trombada do adversário, consegue sustentar bem esses contatos no corpo. De novo, sai da área para buscar essa bola e faz o passe para um companheiro, e sempre atraindo um jogador da última linha defensiva junto com ele. Mais uma vez, está fora da área, o Brenner trabalha bem com a perna esquerda, consegue fazer passes, finalizações com ambas as pernas. E olha só a força e a velocidade do Brenner e novamente como atraiu um zagueiro, agora ele mesmo vai usar esse espaço deixado às costas do zagueiro. Ele veio fazer esse apoio central, o zagueiro veio com ele, gerou espaço às costas e o Brenner consegue arrancar, sustenta no corpo, e até foi aquele lance depois que estava cortado que só saiu o gol dele com a perna esquerda. Mais uma vez, atrai a marcação, fora da área, gerou espaço e passe do Brenner. Então é um jogador inteligente. E eu também quero destacar como ele consegue romper a última linha do adversário, como ele consegue fazer esse facão nas costas da última linha do adversário e dar essa opção de passe. O Vasco por muito tempo não tinha um jogador com essa característica. Hoje tem o Ryan que consegue fazer isso, mas o Brenner é um jogador que faz isso bastante durante a partida. Atacou as costas do adversário, dominou com a perna direita muito bem e com a perna esquerda ele consegue fazer essa ótima finalização. Mas é uma característica às vezes que eu sinto falta, né? Até mesmo para você dar opção pro meio do seu time, fazer essa ruptura em última linha para ser uma opção de passe. E aí, de novo, bom posicionamento do Brenner. Ele não é aquele cara alto, então eu vou me posicionar de uma forma que essa bola pode sobrar para mim depois de fazer o gol. Sobra e ele vai lá e faz o gol. E de novo, atrai a marcação com ele, gerou espaço às costas, o ponto entrou. E aí vem o próprio Brenner com essa capacidade dele de romper um passe em última linha e gerar uma assistência para o seu companheiro. Então é um jogador muito interessante, um jogador que já conhece Fernando Diniz. É uma contratação que, para você ter no seu elenco um jogador como o Brenner que te dá uma opção diferente de jogo, eu acho muito válido. Bom jogador o Brenner, bem posicionado dentro da área, destaque para o posicionamento dele, espera o cruzamento, quando vem a caixa, gol do Brenner. E novamente, ruptura em última linha, esse facão, essa infiltração. É muito importante para o meia ter um atacante, um centroavante, que faça essa movimentação para ele poder fazer o passe. Se o centroavante ficar estático, esperando a bola só de costas no pivô, não tem como o meia fazer esse passe. Agora, quando o atacante dá a opção, como o Brenner faz, rompeu a última linha do adversário, atacou as costas da zaga, e aí ele consegue concluir bem e marcar o gol. Mais um gol do Brenner de esquerda. Agora ele vai buscar uma boa finalização aqui, que o goleiro vai fazer uma grande defesa. E de novo, sai da área, sustenta para tirar o time de trás e aí sim ele joga. De novo, fora da área o Brenner faz o passe, recebe novamente, mas se movimenta bem. E agora esse ponto interessante dele tentar finalizar com as duas pernas, com a esquerda, com a direita. Não precisa ter só preferência o tempo todo pela perna direita, isso facilita. E tu vê que o Brenner é um cara que tem essa característica muitas das vezes de receber essa bola aqui em zona 14 do campo. E também tem essa característica de atacar as costas do zagueiro adversário. Tá com as costas, venceu, rompeu e gol dele com a perna esquerda. Algumas das características do Brenner, centroavante, atacante, né? Que o Vasco tem interesse na sua contratação. Mas agora eu quero saber a tua opinião sobre o Brenner. Contrata, não contrata? Eu acho um jogador interessante que poderia sim render no futebol brasileiro, ainda mais nas mãos de um técnico que ele já conhece, Fernando Diniz, e que já fez ele jogar muito bem nos tempos de São Paulo. E é isso, esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis, fui!